Olá, eu sou o Jairo. Eu sou o Júnior. Do Alfabetização Diária. Sejam todos bem-vindos ao... Sejam todos bem-vindos à série de vídeos Educação Infantil é Simples, mas não é Fácil. E o tema do episódio de hoje é como voltar às atividades com o pé direito. E aí, Júnior? Nós sabemos que idealmente você deve aplicar atividades todos os dias, né? Mas nesse período de férias, nós tiramos uma férias prolongada. Eu fui com as crianças pro sítio, fiquei muito tempo no sítio lá e eu não fiz isso. Então eu já percebi várias dificuldades. O desempenho agora que eu retornei às atividades, as crianças estão trabalhando novamente com as atividades de alfabetização. Eu reparei que as crianças não têm o mesmo desempenho que elas tinham no ano passado, né? Então, eu queria perguntar para você, Júnior, como voltar às atividades com o pé direito e o que realmente importa, né, nesse retorno, né, nessa retomada de aplicação das atividades. Eles esquecem várias coisas mesmo, né? Vou falar de novo, ó. Tigre, ovelha, tucano. Fala pra mim o que eu falei. Tigre, ovelha, tucano. Isso, qual que você vai pegar primeiro? Tucano. Eles esquecem várias coisas mesmo, né? Então eu sempre faço, né, em escola e tal, com alunos, e os pais, no caso, devem fazer é revisar, sempre. Revisa tudo. Pega lá as matérias do ano inteiro, do ano passado, pega um pouquinho de cada, revisa tudo, igual você está trabalhando com alfabetização, revisa lá os sonzinhos, né, das letras, memória, que perde tudo mesmo. Se não trabalha, vai embora, né? Além, né, da rotina, que se perde também, que aí já é uma área mais comportamental, né? Que aí eu sei que entende aí, né? Certo. Porque eles perdem também, né? A noção de acordar tal hora, fazer tal hora, etc. E aí descamba tudo. Aí volta, parece que, nossa, meu filho não aprendeu nada. Não, ele aprendeu, tá lá, entendeu? Guardado lá, entendeu? Você só tem que retomar um pouco. O que eu percebi, as dificuldades que eu tive agora nesse retorno, por não ter dado continuidade nas férias, né? Porque até tem algumas escolas, o Kumon, por exemplo, que as crianças já fizeram há algum tempo, nas férias eles dão atividade para você aplicar todos os dias. Todos os dias. Se for tirar 40 dias de férias, 40 atividades para aplicar todos os dias. Para a criança realmente não perder, só para manter no patamar que ela estava ali, né? E é muito bom, a gente já fez férias levando as atividades, 10, 15 minutinhos de atividade você resolve, então você não vai atrapalhar as férias e as crianças, pelo menos elas se mantêm no nível que elas estavam de desempenho, assim, de desenvolvimento. É o ideal, né? Mas aí o que eu percebi, agora que eu retornei, um dos pontos, com o Augusto, por exemplo, tem 4 anos, ele não tá querendo fazer as atividades. Ele fala, pai, mas eu vou cansar. Eu falo, tudo bem, depois você descansa. Mas daí o que eu fiz para resolver isso? Em vez de dar 30, 40, 1 hora de atividade, eu diminui para 10, 15, 20 minutos no máximo. Na hora que eu percebo que ele já tá cansando, eu dou uma paradinha, faço uma brincadeira e tal. Aí continuo fazendo umas 10 fichas por dia, mais ou menos. E também outra coisa, o que ele sabia já assim, com facilidade, já tinha um desempenho bom, e alguns fonemas ele já conhecia, já sabia reproduzir, já identificava pelo grafema que som que era e tal, ele esqueceu. Aí eu tô retomando, tô voltando nas vogais, nas coisas que ele já dominava, eu tô voltando para ele relembrar. E também questão de memória, ele acabou de ver o som, acabou de ver o número que ele já sabia, ele viu, sabe, falou, é tal número, contou lá, sabe o fonema e tal, daqui a pouco eu pergunto de novo, ele já não sabe. Tucano. Então
eu tô trabalhando com exercício de memória, tô revisando o que ele já sabia e tá com dificuldade e trabalhando a disciplina com um tempo reduzido e aos poucos aumentando. É por aí mesmo? É, por aí mesmo. É igual, sei lá, você fica um mês sem treinar alguma coisa, esportes, né? Academia e tal. Você fica um mês, assim, é bastante tempo. De certa forma dá uma atrofiada, assim, nas coisas, né? Então nos músculos, né? Então você volta, você não pode voltar arregaçando, né? Vou voltar, tava pegando, não. Você vai só se machucar, aí você fica sem treinar. Então é igual a escola também, né? Aí volta pra escola, aí sei lá, você fica 4 horas com o aluno, né? Aí volta 4 horas de aula e coisa, não, tem que revisar, tem que pegar. Aí o moleque volta, tipo, nossa, tinha esquecido que era tão chato isso aqui, entendeu? Aí... Na creche você gosta do que mais? De ir embora. Mas não é assim, não precisa fazer isso, né? Volta lá, dá um pouco de atividade, brinca um pouco, faz alguma coisa, dá outra, entendeu? Volta mais calmo, mais tranquilo, mais brincando mesmo, sabe? Pra condicionar mesmo, né? Espécie de condicionamento. Eu intercalei um pouco a hora que eu vi que ele tava começando a cansar, porque assim, ele já nem queria fazer, então o desempenho já cai quando a criança não tá motivada pra fazer. Óbvio. Aí eu já começava com a musiquinha, ficava pedindo pra ele cantar alguns trechinhos das musiquinhas que já ajudava ele a fazer encontros consonantais, algumas coisas tipo... tem várias músicas que dá pra fazer isso, né? Aí ele já começou a achar engraçado, daqui a pouco ele já tava fazendo sem perceber que é chato, entendeu? Mas é uma técnica de enganação, né, que a gente faz, né? E funciona, né? Funciona, a gente engana mesmo. Tem várias... Engana no bom sentido. No bom sentido, isso não acontece só com crianças, você vê, eu já comentei isso, você vê aquelas aulas show, né? Aulas show de cursinho e tal, você vê que os professores fazem isso, né? Você vê lá, e é super legal isso, eu digo pra sempre isso aí, né? Tipo assim, o professor vai lá, dá um pouco de conteúdo, faz uma piada, faz não sei o quê, aí você tá perdendo a atenção, você volta, né? Então, isso, funciona essas enganaçõezinhas aí, e manda lá. Até assim, no início eu falei, idealmente seria fazer atividades todos os dias, o bom, né? Seria fazer atividade todos os dias e tal. Só que assim, a vida real é diferente da vida ideal, né? Claro. Então assim, cada um sabe as dificuldades que tem, a rotina que tem. Então assim, a gente pode dar várias dicas, mas assim, o que importa, né? O que importa é você ter que fazer tal coisa. Então é revisar, trabalhar a memória, trabalhar essa disciplina, a motivação da criança acostumar. Por aí, né? Por aí. É que também você tem que pensar assim, por exemplo, você que tem filhos em escadinha, né? Cada filho tá em uma etapa. Então, por exemplo, tem filhos, você tem o Antônio, né? Que tá começando, tá entrando agora, né? Nesse mundo de ser alfabetizado. Que a gente chama de pré-alfabetização, né? Então, para esse tipo de aluno ou de filho, tem algumas coisas que tem que fazer. Para os alunos já estão sendo alfabetizados, por exemplo, Augusto, aí tem outras coisas que tem que fazer. E alunos que já passaram, né, por exemplo, tem as meninas que já tem, aí tem outras atividades para fazer. Já estão alfabetizados. Já lê, entendeu? Então, por exemplo, com alunos que estão sendo pré-alfabetizados, estão começando agora. Por exemplo, eu tenho um filho de 2, 3 anos, né? Então, rapidinho, são 3 grupos. Pré-alfabetização, que é os exercícios preparatórios para alfabetização. Isso. Em crianças que estão em fase de alfabetização, Isso. que já estão mais avançados um pouco, que já estão fazendo exercício para serem alfabetizados. Isso. Não a alfabetização plena mesmo, né? Isso, que é leitura autônoma. Isso. E crianças que estão já alfabetizadas e tem outros exercícios. Tem outros exercícios, isso. Aí eles já estão lendo já, né? Mas eles têm que treinar a fluência e leitura, por exemplo, né? Então aí são vários exercícios. Então, por exemplo, a dica que eu dou para esse primeiro grupo a criança, você tem que pensar assim, a criança ela já ouve muito a mãe conversando, ela já ouve muita história, etc. Então ela já tem, de certa forma, formas fonológicas, né, na cabeça, padrões de significações, né, na cabeça já. Então você tem que criar vários repertórios disso, continuar fazendo isso. Como? Lendo em voz alta,
tá? Dentro da leitura em voz alta, você pode fazer aquelas leituras dialógicas, que é que você fica perguntando várias coisas sobre a história. Será que ele lia pouco? Ele lia muitos livros. Olha isso. Isso, Otto lia muito. Ó, Pedindo para a criança recontar essas histórias para você, isso ajuda muito, tá? Para a criança narrar o que ela ouviu, para você com começo, meio e fim, tá bem? Então, por exemplo, com o Antônio, eu, além de brincar com as onomatopeias, né? Brincar com os sonzinhos dos fonemas. Então, a dica para esse primeiro grupo é você continuar fazendo isso, tá? Volta a ler lá em voz alta, se você não está fazendo nas férias. Pede para ele recontar essas coisas, perguntar quem que era o personagem tal, o que ele fez, etc. Tá? Esse pro primeiro grupo, tá? Brincar com os foneminhas, manipulação fonêmica, brincando, né? Mas só brincando ainda. Auditivo. Tá? Isso, auditivo. Nada de papel. Não, nada. Entendeu? Você tem que criar esse repertório rico, né? Deixar bem rico, né, na cabeça dele. Agora, por exemplo, para grupos que estão sendo alfabetizados, alfabetização plena, que é, por exemplo, alunos do primeiro ano, que é mais ou menos, para crianças com 5 anos, com 5 para 6 anos, né? Então é mais ou menos o primeiro ano. O que você faz? Aí eles já estão começando a manipular mesmo os fonemas, colocando em ordem, tá? Fazendo o que a gente fala de análise e síntese, tá bem? Por exemplo, pega uma palavrinha lá, ovo, né? Ele vai lá, tá bem? Decomposição e composição. Isso, decompondo e análise. Isso. Aí você fala assim pra ele, fala ovo, aí pede pra ele, fala quais são os sonzinhos que tem, quantos sonzinhos tem, etc. Quantas sílabas tem. Aí ele consegue manipular a palavra. Isso, os fonemas da palavra. Eu digo, começa sempre com palavras pequenas e fonemas já trabalhados, né? Depois você vai aumentando, né, os níveis. Agora, o pessoal do terceiro grupo, já alfabetizado, né, que é o caso das meninas, aí você já tem que trabalhar a fluência em leitura, tá? Que eles já estão lendo lá, até eles já estão silabando palavras difíceis, as fáceis eles já leem, tranquilo. E aí o que você faz? Você trabalha a fluência em leitura. Aí por quê? Aí você vai aumentar a velocidade com que ela lê, né? A prosódia, a precisão, né? Etc. Então é mais ou menos. Então, beleza, Júnior, a gente entendeu, tem 3 grupos, cada grupo você vai voltar a trabalhar os exercícios que são característicos de cada fase e tal. O primeiro, trabalhar bastante histórias e tal, e o segundo, começar a trabalhar mais manipulação fonêmica, análise e síntese, e o terceiro, fluência e leitura e tal. Beleza, a gente entendeu isso aí, só que assim, e de forma prática, o que eu aplico assim, tá bom, eu entendi, tem 3 grupos, eu vou ver em qual o meu filho se encaixa e quero retomar a aplicação de atividade de forma eficiente e que ele retome o desempenho que ele tinha e tal, que é aquelas dificuldades que a gente sabe que naturalmente surgem. Tá, beleza, mas aí, eu tenho meu filho aqui, o Antônio, tem 2 anos e meio. Ele ainda tem dificuldade em orientação espacial, o que é em cima e embaixo, o que é longe e perto e tal. Mas aí, o que eu faço? Quais são os melhores exercícios? As dicas e os melhores exercícios para eu aplicar para ele? O Antônio, 2 anos e meio, depois a gente vê os outros. Então, o Antônio... Você não cagou na minha cama não, né? Então, o Antônio, é o seguinte, o Antônio tem 3 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio, isso. Então ele está sendo pré-alfabetizado, está começando a entrar, né? Está entrando no mundo. Ó, uma dica que eu sempre dou. Compra um livrinho, sei lá, 3 porquinhos, né? E lê em voz alta para ele, tá bem? Aí, o que você vai fazer? Você vai ler em voz alta, um exercício só, tá? Com o livro. A leitura em voz alta, e vai depois começar a pedir para ele recontar algumas partes da história. Pode fazer isso primeiro, uma dica que eu dou assim que é legal, eu pego um quadrinho, separo ele em 3
e falo para ele desenhar o que aconteceu no começo, no meio e no fim da história. Aí ele vai desenhar lá, os porquinhos lá, a sogra, a casa e tal, não sei o quê. Entendeu? Aí o do desenho, aí você depois pede para ele contar, o que você desenhou aqui? Aconteceu isso. E aqui, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Entendeu? É uma coisa mais prática que eu faço assim, para eles aprenderem a recontar, né, a história. Começa com o desenho bonitinho, separa em 3 lá para eles começarem a ter essa noção de começo, meio e fim. Tá? Brincar com os fonemas, os sonzinhos, né, dos grafemas. Então, o que você pode fazer? Eu até dou, né, a gente dá os alfabetos lá, né, quem quiser entra lá e faz o download lá no alfabeto. E o que você pode fazer? Pega aquelas letras, toda letra que você trabalhar no dia, hoje é o sonzinho do V. Né? Aí do V, você pega e coloca lá no quartinho dele, coloca na parede assim, e fala pra ele, esse é a letra V, faz o sonzinho que é do ventilador. Tá? Entendeu? E aí você vai aumentando gradativamente isso. Pode até usar a história, né? Por exemplo, esse porquinho. Quando o lobo assopra a casinha. Isso. É o sopro do lobo. Isso, exatamente. Faz ele imitar esse sonzinho, tá? Pra trabalhar a articulação, etc. Porque mais pra frente, quando você falar esse é o F com o sonzinho que faz lá do sopro do lobo, pronto, ele já vai saber, já vai adiantar um monte. Então você tá vendo, com um livro você já consegue fazer algumas atividades. E mais uma, tem vários livros que você acha, a gente até indica, né, em alguns vídeos a gente já indicou, alguns livros que dão ênfase já nos sonzinhos, né, e nas letras, né. Então, por exemplo, tem um livro lá que todo o texto do livro dá ênfase na letra A, no sonzinho da letra A. Então, você pode ler para a criança brincando com esse som, tá bem? Então, tem vários livros que a gente pode até indicar no embaixo, tem um vídeo com alguns. A Festa das Letras. Isso, né? tem bastante. Batalhão das Letras. Batalhão das Letras. Que mais? Música, parlendas, cantigas, né? Cantigas, parlendas. Até trava-línguas já. Você já consegue brincar alguns trava-línguas pequenininhos, né? E não tão difíceis, você já consegue. O que eu tava fazendo esses dias com as crianças é assim, sei lá, rosa amarela, acho que eu até comentei com você. Essa rosa amarela, rosa. Aí depois chega daí eu pedi pra eles ficarem repetindo só o rosa no final. Sim. Aí depois na segunda estrofe da música, eu não vou lembrar a letra, mas falava alguma coisa, o iaiá. Aí eu pedi pra eles repetir o iaiá. Aí eu cantava o verso e eles falavam o iaiá, eles achavam mais engraçado. Mas assim, cantando, brincando, assim, fazendo pergunta e resposta da música ali e tal, ele já estava fazendo um exercício porque a criança dessa fase, além dela não saber relacionar grafema com fonema, ela tem às vezes dificuldade na pronúncia mesmo, diferenciar um fonema do outro, né? O M, o N é difícil, são parecidos, é meio sutil a diferença, né? N e L, é meio um pouquinho difícil para essa criança. Ela tem que treinar muito o ouvido para ela perceber essa diferença. E isso acontece muito quando a gente estuda uma língua estrangeira. Né? Para o nativo é óbvia a diferença, mas ele treinou desde criança aquela diferença. Agora, para uma pessoa que não é nativa da língua, não é óbvia a diferença. Às vezes ela está falando palavras diferentes, ela está falando palavras que são diferentes, o som, achando que é o mesmo som. Então por isso eu falo, desde pequeno, desde quando começou, elas brincarem com esses fonemas, ficar brincando de pronunciar e etc. Quando você for, por exemplo, trabalhar com manipulação fonêmica, já fica mais fácil, entendeu? Porque ela já tem trabalhado. E vou falar, já vi casos assim que alunos já de séries avançadas assim, aí às vezes, por quê? Mais avançado ela vai fazer o trabalho inverso, né? Que é de escrever, que é a parte mais ortográfica. Aí o que acontece? Ela erra a palavra e aí você fala, faz a análise assim da palavra, né? Você não fala assim, mas vamos lá falar a palavrinha, né? Sei lá, A, I, R, O, né?
Aí o que acontece? Quando ela faz isso, na hora dela escrever, ela junta, ela acerta. Quando crianças que não têm essa habilidade, que já dá um trabalhão, porque erra bastante na hora de escrever. Que foi alfabetizamento global, por exemplo. Isso, com certeza. Nunca ela vai saber direito qual, se é com R, não é. Que agora, é um erro que acontece bastante, por exemplo, Jairo. Ela sabe que ela. Jairo mesmo. Ela sabe que ela vai escrever bastante errado, esqueceu o I. Vai ficar Jaro. Entendeu? Por quê? Ela às vezes mete sílabos, né? Trabalha bastante sílaba e tal, não sei o quê. Aí fica Jaro. Fala, não, tem um sonzinho aí no meio que você não viu. Aí você pede pra ela destrinchar, né? Analisar e sintetizar. Aí ela pula o I. Porque, ela não fica... O que eu vejo muito adulto fazendo é confundir J com G. Palavras que são com J, escrever com G. Aí já é um problema ortográfico, porque tem muitos pais que se preocupam com isso mesmo, né? Porque tem assim, a nossa língua ela não é um código certo que você tira o som dele certinho, porque tem palavras que tem influências de outras línguas, etc. Então quando a criança tem que decorar várias coisas mesmo, tem que decorar. O uso da língua. Isso, aí com leitura, porque a parte fonológica, só a parte fonológica não corrige isso, entendeu? Porque realmente o som do J e o G tem também o som do J, CBD, né? É parecido mesmo, entendeu? Dependendo da palavra, né? Dependendo da palavra. Então, por exemplo, aí com leitura, com gramática, etc, a criança corrige, aí já é outro problema. Por isso que não se preocupa no começo muito com isso. Eu vejo muitos professores, pais, tá trocando o seco é... Viagem, viajar. Isso, até a gente já erra às vezes isso, né? Então por quê? Aí não é um problema ortográfico, já é outro problema, corrige com outra situação isso. Mas não se preocupa isso no começo. Se preocupa com a criança no começo, esse primeiro grupo se preocupa com a criança manipular e articular, fazer esses sonzinhos, tá? Porque depois porque não é blocado o ensino, entendeu? Você não pode ensinar, não, agora a gente, essas palavras são só com G, com som nunca. Aí depois aprende vai ficar um trabalho monstruoso, né? Pra decorar. Isso. Não é blocado, então a gente vai junto assim. Aí quando aparece essa situação, você pode falar que essa aqui é o somzinho, e aqui tal palavra por exemplo, o S com o som do Z também, entendeu? Acontece por causa disso. Pode corrigir, não que ela vai decorar no começo, mas corrige e vai levando. Por isso que eu estava falando questão de ter o que é idealmente e o que é a realidade. Né? Isso. Na realidade você vai percebendo o que a criança está com mais dificuldade, não está, e se você pode avançar um pouco, né? Enfim, se precisa insistir mais em determinada atividade, determinada habilidade que a criança... Por exemplo, eu retornei às atividades, uma coisa que eu não tinha problema era com motivação, com a criança não querer fazer, e voltou assim, tá no sítio solto, posso ir no rio? Pode. Né? Posso correr com o cachorro? Pode. Posso pescar? Pode. Tudo podia, né? Agora não, senta aí e faz atividade. Não, pai, quero ir pro sítio, entendeu? É uma chatice o mundo aqui, né? E ele fala, não, pai, a casa é muito chata, eu quero ir no sítio, entendeu? Claro que é chato. Então, assim, eu não tinha esse problema. Aí hoje eu tenho, né? Agora, nesse momento, né? Que é uma coisa circunstancial, não é nada permanente, né? Claro. Então, assim, todo dia um pouquinho, diminuiu o tempo. Fui ali fazendo aquela enganação do bem ali. Enganação do bem. Aí já tava voltando. Aí outra coisa, de acabar de ver o fonema, o número e tal, que ele precisa memorizar, que ele precisa saber. Porque você tem que ter alguma coisa para trabalhar em cima, né? Não tem como você trabalhar em cima de nada, né? Então a criança tem que ter um reservatório de memória e tal. Aí eu percebi que ele tava perdendo muito rápido isso, memória de curto prazo, acabou de ver o som da letra, já não lembrar mais, eu tô insistindo mais, e exercício de memória, pra ele lembrar mais um pouco. Isso aí acontece comigo, tá? Não sei se acontece com o por exemplo, fica um tempo sem ler mesmo, sabe? Às vezes a vida prática tá muito corrida, aí você não tem tempo de ler. Eu sempre dedico lá 1 hora por dia a ler. Aí eu fico um tempo sem ler, quando eu vou ler, eu pego o livro assim, às vezes eu leio uma página, 2, aí eu já tô viajando.
Já dispersou. O que eu tô fazendo? E pô, sei lá, 2, 3 semanas atrás eu lia lá 5, 10 páginas tranquilo. Entendeu? Você perde também, é normal, Sim, né? sim. Eu não sei se acontece comigo, mas comigo isso acontece. Depende da atenção, né? Do que você vai preocupado com uma coisa. Tem vários fatores, né? É a mesma coisa. Então, mas o ponto que você traz assim, você saber analisar a sua circunstância, né? A sua realidade ali, o que está se passando, e aí vai adaptando, né? Não tem uma forma, um negócio, né? Dica é assim, ó, o mais importante é fazer manipulação fonêmica, trabalhar com sons, né? Isso, nesse primeiro grupo. E no segundo grupo, o que dá pra fazer pra... O segundo grupo já de forma prática, Isso. exercícios... Já são crianças que já estão sendo alfabetizadas, então elas já estão manipulando, analisando, sintetizando fonema, etc. Basicamente, esse grupo é você retomar os sons, tá? Mostra lá os grafeminhas. Por exemplo, já eles devem estar trabalhando com CH, por exemplo, aí tá lá, esse é o sonzinho do sh, né? Da chuva, tá? Então, volta isso, pode revisar todos, aí você volta revisando com junções de fonema simples, coloca lá, igual eu falei do ovo, né? Isso, vou. Começa a brincar com isso aí primeiro, tá? E aí depois você vai indo para os mais complexos, né? LH, NH... Isso, se ele já está aprendendo isso, aí você vai atrás disso, tá? São mais difíceis. Então, basicamente, mas é o que acontece bastante. Tem pais assim que, conta a história, pede pra criança contar a história, só que quando ela é bem pequenininha. Aí quando ela já está sendo alfabetizada, viu que ela está lendo um pouco, não preciso mais. Não, de jeito nenhum. Você tem que continuar fazendo isso. Na verdade, tem que contar histórias mais complexas. Mais complexas, maiores, né? Maiores de tamanho mesmo. Sim. Histórias maiores, histórias com mais personagens. Né? Por exemplo, o 3 porquinhos é fácil, porque já fala, são 3 porquinhos. Aí você fala, quantos porquinhos tem? 3. Quais são os personagens? 3 porquinhos e o lobo, né? Que é o malvado lá. Entendeu? Aí fica fácil. Agora, como que é o tal porquinho? Porque tem os mais preguiçosos lá, né? E o que faz a parte lá. Como que ele é? Então aí você começa também a fazer perguntas mais elaboradas, certo. né? Etc. Mais aprofundado. Mais aprofundado. Aí a criança vai perguntar, conta começo, meio, fim. Exige da criança mais detalhes, tá? Mas contou no começo, tá? Mas como que era a casa do porquinho, do primeiro porquinho lá que eu não sei, né? Era de palha, né? Como que era a segunda, como que era a terceira, sabia como funcionar a casinha e tal, etc. Começa ela a ficar mais complexo, né? Para ela se atentar mais aos detalhes, né? E ela trabalhar a memória mesmo com isso, né? Então, basicamente é isso. Continuem fazendo isso. As mesmas atividades que vocês fazem para o grupo 1, questão de leitura em voz alta, etc., continuam, são um pouco mais elaboradas, um pouco mais complexas. A dificuldade que eu vejo, e eu tenho com as crianças que estão nessa fase, é porque assim, elas sempre foram bem curiosas, não sempre tiveram contato com o livro, gostaram, a gente sempre leu bastante história para elas, mas nessa fase que elas já estão com 6, 7 anos, já estão lendo, é difícil competir com um desenho, um filme. E aí, o que fazer? Isso eu vejo que é uma dificuldade. Eu corto, na verdade, eu falo, não vai assistir, né? Às vezes minha esposa deixa lá, mas é pouco tempo. Se eu vejo que já prolongando muito, eu vou lá e corto. Mas aí, como competir para a criança ter o mesmo interesse que ela tem no desenho, no filme, com... A gente está vindo aqui, né, João, para a gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. Não sei falar isso aí não, eu acho. É que aí vai... Porque não adianta. Não, claro que não falar dá, que ela tem o mesmo interesse claro que não, pela Frozen do que a história do Rei Arthur. Claro que não dá, é muito difícil competir mesmo. O que você pode fazer aí já é pai pra praia. De pai pra praia. De pai pra praia mesmo, ó, trava-língua. Então, porque eu já vi pais assim, que tesouram tudo, eu não quero saber de jeito nenhum, não vai ter isso em casa e não tem. Já vi pais que têm, mas regulam bem, conseguem manter uma ordem assim, e dá certo. Tem pais que liberam, não estão nem aí e ainda dá certo, mas é minoria, claro. A maioria que libera, deixa criança, etc. assim, não dá muito certo. Porque você vê bem, a gente já até falou nisso.
Existem já várias pesquisas sobre isso já. E até já comentei, são pesquisas já antigas já. Eles colocam os eletrodos na cabeça das crianças, deixam a criança na frente da TV. Sim. E aí depois coloca eletrodos na criança com a criança lendo ou ouvindo uma história. A ativação cerebral da criança ou assistindo TV é bem menor de que ouvindo e lendo. Né? Ativa, claro. É passivo, né? É passivo, porque lendo, você já tá trabalhando a técnica da leitura. Só aí você já está fazendo mais coisas. Ixi, você está desenvolvendo um monte de habilidade com esse tempo. Você tem que imaginar uma coisa. Porque até na leitura em voz alta tem algumas técnicas de você imaginar mesmo. Por exemplo, situações que não estão no livro. Então você pode perguntar para a criança situações que não estão no livro. Aí isso já para crianças mesmo, de alfabetização para frente. Até a gente já leu um livro lá com essas crianças num ratinho que foi até uma biblioteca, né? Onde que estava esse ratinho? Sei lá, onde que fica um rato, né? Eu lembro, tava, sei lá, no esgoto, não sei onde mora, lá embaixo da casa. Então você já exige mais da criança. Você falou, aí a televisão, essas coisas já é passivo, porque já está tudo pronto, já é o pacote pronto aí para ela. Então, aí é seu filho, você faz o que você faz. Eu não tenho filhos, né? Então eu nem sei como eu vou fazer isso, mas uma coisa que eu sei que pode funcionar, que todo mundo sabe uma circunstância, uma situação no dia, uma rotina do dia a dia, que dá para você usar para introduzir uma história. Então, por exemplo, as minhas meninas que estão bem nessa fase, que já estão querendo ficar assistindo mais desenho e tal, já leem, já não se interessam por histórias tão simples, tem que ser umas histórias que chamam mais atenção e tal. O que a gente faz? Por exemplo, a maioria dos dias elas não querem dormir sozinhas, né? Elas não querem ficar no quarto sozinhas na hora de dormir. Então elas falam, mãe, eu quero que você venha aqui comigo e tal. Aí aproveita esse momento e fala, tá, eu vou, mas você vai ler eu vou ler história pra você. E às vezes, por ela saber que você já gosta de ir lá ler história pra ela fala, mãe, vem ler história pra mim. Porque, entendeu? Ela não quer dormir sozinha, ela quer que você fique lá até elas dormir no quarto com ela. Não sei porquê, né? Ou elas querem dormir junto no seu quarto. Então dá pra aproveitar esse momento que a criança precisa de você, ela quer que você esteja junto, ou ela quer ficar junto com você, aí lê a história, né? Então... legal isso. Uma coisa que funcionaria, sabe? Então, e os pais sabem, tem momentos que a criança quer que você fique junto com ela por algum motivo, ela tá com medo, ou sei lá, por algum motivo ela quer que você aproveite esse momento, fica junto com a sua filha, se puder, e já lê a história, sabe? Vai ficar fazendo sentado do lado assim. É isso, normalmente nesse momento a gente faz oração, entendeu? Às vezes minha esposa tá lendo alguma coisa, ela lê para as crianças o que ela tá lendo, tal. E também lê histórias que elas se interessam também, né? Ter repertórios para elas, às vezes para elas escolher, só delas escolher a história já vai dar uma importância maior, sabe? Pro desempenho da atividade que você vai fazendo de leitura. Então, leve as crianças no auxílio, né? Sim. Pede para elas compram livro e tal, porque aí você sempre tem uma história pra contar lá. Porque eu já me perguntaram isso mesmo, pai, assim, tá, o que eu leio? Eu falo assim, o que você tem lá na sua casa? Não tenho nada. Ué, claro que você não vai ler nada, você vai ler o quê? Você não tem nada pra ler, né? Eu falei assim, então, cria esse hábito, né? Cria na bibliotecazinha das crianças dentro da sua casa, você sempre vai ter coisa pra ler. Tranquilo, assim. E tem mais alguma coisa das crianças do segundo grupo? De fluência e leitura? Eu acho que a parte prática, assim, por exemplo, você tem lá o Três Porquinhos, igual eu falei, pode ler de novo. E aquelas leituras cumulativas, para fluência e leitura? Não é para o terceiro grupo de fluência e leitura? É verdade, já tá no segundo. O terceiro grupo já é o caso das suas meninas, né? Que elas já estão... Eu confundi um com o outro. O terceiro grupo, eu estava até falando das crianças que não se interessam tanto por causa do desenho, tal, mas assim, eu pensando nas minhas crianças que já estão lendo, nas meninas, né? O caso do terceiro grupo já é o caso assim, de crianças que já leem qualquer coisa. Então, se você der qualquer palavra para a criança, ela vai ler. Até as mais difíceis, nem que ela lê silabando, mas ela vai ler. Tá? O problema o problema não, né? A fase que elas estão não deixa ela ler fluente. O que é ler fluente? Se você pegar uma frase, um texto, ela não vai entender depois. Então ela vai ler lá,
casa, aí do, jo, amo. Aí se você perguntar, de quem que é a casa? Ela vai, não sei, o que você leu, entendeu? Por quê? Porque a gente não conversa desse jeito, a gente não conversa assim, entendeu? Ela tá fazendo muito esforço ainda para decodificar o que Isso, é isso, ela tá numa fase de que tá fazendo esse esforço, então ela não presta atenção na semântica, e sim, né, na decodificação das palavras. Então o que você faz? Aí você já começa a trabalhar algumas técnicas para ajudar na prosódia, na velocidade. Então tem alguns exercícios, por exemplo, que trabalham com fluência de leitura com precisão. Tá? Precisão é assim, ler a palavra com precisão. Tá? E tem exercícios que trabalham a velocidade que você lê essas palavras. Então, basicamente nessa fase você trabalha com precisão e velocidade. Tá bem? Por quê? Porque a gente, você tá vendo como a gente conversa rápido, tá? É claro que a gente não conversa muito rápido fica estranho, né? Aí ela não entende também, mas a gente conversa num tempo, né, e que ela está lendo, ela num tempo que ela não está lendo. Ela está lendo num tempo e você está lendo e está conversando em outro. Então ela entende quando você fala, mas não entende o que ela lê. Então você tem que equilibrar isso. Então, a velocidade da leitura com a velocidade da fala. Isso, da fala, é mais ou menos isso. Então, da fala normal, assim, né? Isso. Não assim, não é falar muito rápido. Né? Então, por exemplo, um exercício de precisão que tem geralmente aí em alguns métodos é você ter um exercício legal, assim, que é, por exemplo, coloca 10 palavras escrito assim, Jairo. Jairo, aí no meio tá Jairo, um E no lugar do I. Jairo, tá bom? Então o que ela tem que perceber? Ela tem que bater o olho ali e ver e circular errado. Isso é um exercício de precisão. Tipo ovo, uva, né? Isso, exatamente. Isso é um exercício de precisão que tem em vários métodos. Tem também ler palavras muito difíceis. Muito nada a ver, sei lá, paralelepípedo, né? Aí tem lá, paralelepípedo sei lá, uma palavra muito louca. Léxico. É isso, aí ela vai ficar trabalhando uma paralelepípedo, sabe assim? Pindamonhangaba. Isso. Anhanguera. Isso, muito difícil. Né? Até tem. Difícil assim pra quem tá começando a ler, né? Isso. Então, esse é um exercício de precisão. Aí de fluência e leitura, o de velocidade, que é um exercício que faz assim, que isso muita gente já viu. Que é, por exemplo, a história sei lá, você tem a história dos 3 porquinhos. Você vai colocar assim, vamos pegar uma frase. O porquinho construiu uma casa. Então você vai colocar lá assim, na primeira linha, depois, o porquinho. O porquinho construiu, na de baixo. Aí na de baixo, o porquinho construiu uma. Aí lá de baixo, o porquinho construiu uma casa. Então, por que é um exercício de velocidade? Porque a criança já leu o O, aí depois ela leu o porquinho. Aí embaixo, o porquinho construiu, ela já leu o porquinho, então ela vai ler mais rápido. Ela vai, o porquinho, aí ela construiu. Aí embaixo vai estar, o porquinho construiu, ela uma casa, entendeu? Então você trabalha a velocidade. Então esse é um exercício para trabalhar a fluência, para fazer esse equilíbrio aí, né, entre fala e leitura, entendeu? Porque aí ela entende. A gente até já falou isso, muitos analfabetos funcionais que eles falam, muito caso disso, tá? Muitos casos é muito isso, assim. O que acontece? A pessoa, ela faz um esforço danado, a memória de trabalho está fazendo um esforço danado de codificar e decodificar a palavra, então ela fica lendo lá, acontece muito com alunos quando eles vão ler enunciados. Por isso, uma dica que eu dou aí já, quando você for fazer um enunciado de um exercício, professor, faça enunciados muito objetivos e curtos. Por quê? Tem exercícios que é um texto no enunciado. E a criança já está com dificuldade de ler, mas bota um texto para ela entender o que ela está fazendo no exercício. Vamos trabalhar você dá para criança. Já desmotivou. Porque ela vai ficar assim. Não sei nem o enunciado, como é que eu vou fazer isso? Aí vai estar lá no enunciado assim, por exemplo, forme, sei lá, divida a palavra em sílabas. Aí tá lá, aí tem um enunciado de texto que é assim,
olha, até aqui tem uma palavrinha que é do Joãozinho, que não sei o que, agora você vai separar ela por partes, e partes chama sílabas, e eu quero que você faça isso. O cara nunca vai fazer exercício, entendeu? Até ele chegar lá, ele chegou no fim, o que ele fez? Ele fez um esforço danado. Já desmaiou, né? Ela dorme, né? Aí que eu falo assim. Então eu falo assim. Isso aí eu fico um tiro na cabeça, né? Se mata. Ele falou, meu, eu não entendi o que é pra fazer. Então o que acontece? Eles ficam fazendo um esforço danado e tentar entender, porque ele não está ainda preparado para trabalhar com semântica. Porque ele não está nessa fase de fluência, ele está codificando e decodificando. Por vários motivos ele passou por essa fase mal, entendeu? Sei lá, né? Aí o que acontece? Aí a criança já tem essa dificuldade, se aumenta o enunciado, dificulta mais. Então, crianças nessa fase, forme sílabas. Tá bom. Entendeu? Olha, só para comentar, a gente tem que tomar cuidado com isso porque normalmente a gente se acomoda a fazer de uma forma, aplicar de uma forma as atividades e dependendo do nível que a criança está, da idade dela, você tem que mudar a sua linguagem até, né? Por exemplo, fazer um exercício lá que o Augusto tem 4 anos, aí logo depois fui fazer com o Antônio que tem 2 anos e meio. Nossa, é completamente diferente. Eu falei, Antônio, circula e tal coisa. Ele, circula? Então, circula. Ele, circula. Ele não sabe o que é circular, entendeu? Não tem conceito, né? E daí eu mudei o jeito de falar. Falei, qual que é igual? Aí ele falou, é esse. Ele sabia o que era pra fazer, ele entendeu o exercício. Só que circula, o que é circula, né? Então, assim, e é uma coisa inteligente, ele fala super bem, ele fala. Tem criança mais velha que ele que fala, não fala bem igual ele, né? Então ele fala super bem, tem uma dicção boa, mas assim, tem alguns vocabulários que ainda ele não consolidou, assim. Sabe? Porque não é do cotidiano dele. Nunca sua mulher, né, ou você falou assim, circula, sei lá, alguma coisa, faz isso, circula isso. Nunca fez. É claro que ele não vai saber. Mas isso ele aprende rápido. Claro, Na primeira ali ele já acerta, os próximos ele vai saber. Mas aí eu mostrei pra ele que era circular, dei o lápis pra ele, ele circulou. Mas assim, na hora eu já percebi que eu tive que mudar o vocabulário, pra ele entender o que era pra ele fazer. Não, mas isso acontece muito, né? Aconteceu muito comigo já, assim, de crianças, grandes, assim, de eu chegar e falar assim, não, esse sonzinho é depois daquele. Tá melhor assim. Tipo, depois, entendeu? Então você tá vendo? Então conceitos que você já vai trabalhar, eu sei que esses conceitos vão ser muito usados. Não, já trabalha, já resolve já no começo. Antes, depois, em cima, embaixo, por exemplo, quando você vai corrigir caligrafia, né? As crianças dizem, não, essa barriguinha é pra cá, é pra um lado, não é pro outro, né? Tem crianças que você pode até já falar direita e esquerda, né? Você vê, ela ficou olhando pra você, o que é isso aí que você tá falando? Acontece, mas isso é rápido e já resolve. Por isso que a gente fala que junto com essas atividades de alfabetização, a gente trabalha várias, competências ou atividades cognitivas, né? Exercícios cognitivos, que para resolver vários desses problemas, orientação, né? Espacial, memória, etc. Eu só comentei isso porque assim, se você coloca um enunciado enorme lá tal, você está dificultando. É como você está usando uma linguagem inadequada. Para apresentar o exercício. Isso. Aí, olha, por isso eu falo, isso aí, por exemplo, terceiro, vamos pensar em nível de escola, assim, né? Terceiro, quarto ano, criança já 10 anos, não sei o que, já está lendo fluente, você vai usar as mesmas palavras, o mesmo vocabulário, aí você formula um enunciado. Se você não tem enunciado, você vai pedir para ela fazer de uma forma mais complexa, mas aí ela já está preparada para aquilo, entendeu? Agora eu vejo isso até material didático mesmo, o enunciado de textão para criança assim, desse tamanho, a criança não vai ler. Para fazer uma coisa assim. Mas era a some 2 mais 2. Aí então, como eu coloco some, não é somar, né? É para somar. A gente tem uma coisa inoculada na própria língua também. Claro que o nego complica mais ainda, né? Mas a língua portuguesa, principalmente a brasileira aqui, o português brasileiro, ele é muito minucioso. Estava conversando com um amigo que até participou de
Ele falou sobre isso, que quando você vê as outras línguas, a língua portuguesa ela é muito detalhista, assim, sabe? Que, por exemplo, tem algumas línguas que tá lá, como de comer, sabe? Como. Se você falar isso no português, a pessoa fica o quê? Né? Tipo, se já tá, vamos supor, uma literatura que já tá descrevendo, tava na mesa e tal. Então contexto. Então o contexto é como, né? Tipo, que ele tá comendo. Ele só fala isso já resolveu em outras línguas. Agora no português não, tem que falar estou sentado a comer, entendeu? É mais, a língua é mais, tem um termo certo, mas é mais detalhada. É muito, sabe, minuciosa. Tem que falar com os mínimos detalhes, senão as pessoas não entendem. Em línguas estrangeiras, outras línguas, não se usa a linguagem dessa forma, sabe? Usa de forma mais sintetizada e mais objetiva. Eu não sei se isso é uma paralela, mas um dos fatores que aumentam o rendimento de leitura de texto, alguma coisa, é a criança ter noção do contexto. Sim. Entendeu? Se ela tem noção do contexto, se você falar para a criança antes o que aquele texto está falando, que história do que está falando, aumenta o rendimento. Sim. Tem um entendimento melhor, mas tem contexto. Porque vai codificar pensando na semântica já desse contexto, né? Porque, mas a gente tem esse defeito, sabe? De, por exemplo, o gerúndio. Tem línguas que quase não usam o gerúndio. Não usa. O francês, ela não usa o gerúndio. Tipo, estou fazendo, sabe? Entendeu? Porque você não precisa usar o gerúndio, que é um tempo ali, tipo, um tempo verbal que quase não se usa, sabe? Não precisa usar. Legal. Mas eu acho que pro último grupo, fase das suas crianças, é isso, assim. Pensa que ela está lendo de forma autônoma, meu filho está lendo todas as palavras, começa a trabalhar isso agora, sabe? A precisão das palavras e a velocidade das frases. Leitura acumulativa, né? Isso. Que é esse exercício de aumentando. Isso, vai aumentando. Você pega qualquer livro aí, até o livro que ela já leu e tal, pode fazer eu falei, não sei se ficou bem claro, né? E numa linha você coloca a primeira palavra, na segunda linha você coloca 2, na terceira 3, vai aumentando, né? Sim. E aí faz isso eu faço isso com poemas, entendeu? Até com cantigas, algumas coisas eu faço pra fazer. E sempre continuar com exercício de leitura em voz alta. Mesma coisa, exatamente. Com trava-línguas. Chega nessa idade, ela tá lendo, tá tranquilo. Não, de jeito nenhum, vai ficar lendo ainda. É que eu falei, você só vai aumentar a complexidade das coisas. Perguntas mais difíceis, né? Detalhes para ela prestar mais atenção, entendeu? Pedir para a memória dela algumas coisas mais robustas, né? Com mais detalhes, etc. Porque isso faz diferença para sei lá, e assim, o exemplo dos 3 porquinhos. O porquinho era corajoso? Qual que era corajoso? Qual que era medroso? Qual que trabalhava com construção? Qual que era preguiçoso? Enfim. Com crianças maiores, você já pode atentar esses detalhes mesmo, né? Agora com as crianças pequenininhas lá, estão codificando, vai ficar falando de virtude, essas coisas. Virtude, é só uma característica. Ela não vai nem, tipo, tá bom, legal isso aí, mas não vai. Talvez se você começar a detalhar muito, às vezes ela não tem ainda a memória de curto prazo bem trabalhada, ela não vai lembrar nem direito a sequência, né? O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, né? Qual porquinho correu primeiro, qual que é os nomes, né? Tal. É muito detalhes para ela lembrar, né? Exatamente. Eu acho que para começar aí o ano aí, tá bom aí, é bastante coisa aí. Apesar que é bastante coisa para você, que você tem filhos em todas as etapas, né? Às vezes, então, tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que não, aí bom começo de ano para todo mundo aí. E vamos lá na nossa labuta. Então acho que era isso, né? Então, faca no dente, bota as coisas para trabalhar. Muito obrigado por assistir, grande abraço a todos vocês, Deus abençoe, até a próxima. Até!